Olá, rica noite para você. Hoje é sexta-feira. Estou aqui para mais uma live. Para mim é uma alegria poder compartilhar com todos que vão chegando. E é uma tremenda satisfação poder trazer essas informações que fizeram muita diferença na minha vida, tá? E diferença na vida de todas as pessoas com quem eu compartilhei, tá? Mais o uso da EFT, que é uma técnica incrível para alívio de desconfortos físicos e emocionais. Sejam todos bem-vindos. Aos que estão vendo ao vivo, para mim é uma imensa alegria. Para os que depois vão ver no replay, tá, dessa live, fique à vontade para fazer esses comentários. Hoje eu vou falar de uma questão importante que são os julgamentos, tá? E também vou falar da onde eles vêm, qual o contraste, tá? Como eles interagem com o mundo e como interferem na saúde. Então, se quiserem, podem compartilhar, é só clicar no bonequinho com o sinal de mais, você vai poder compartilhar, tá? Se quiser também, pode deixar seus comentários, né? Curtir, tá? Eu acho um barato essa coisa de poder enviar coraçõezinhos e poder enviar mensagens, né? É bacana ver que o pessoal participa, traz as suas dúvidas sobre as suas emoções e como isso pode agora ou no futuro lhe adoecer e como a gente pode resolver isso com a acupuntura sem agulhas, as técnicas de libertação emocional, a EFT. Então, sempre nesse início, eu socializo informações importantes que estão no objetivo do dia de hoje. Oi, Gabriel, como é que vai? Tudo bem? Que estão no objetivo do dia de hoje. E depois nós fazemos sequências de EFT para mudança dos nossos resultados. Porque tudo na vida é como a gente gerencia o conhecimento que tem. Okay? Porque senão a biblioteca, a livraria seriam, esses locais seriam os mais produtivos, inteligentes, os melhores, né? E tudo a gente sabe que não adianta somente o conhecimento, é como a gente aplica esse conhecimento, tá? Para a nossa vida se tornar mais consciente, mais objetiva e mais produtiva. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se você já veio aqui outras vezes, que bom que voltou. Tá? As outras lives, elas estão no canal do YouTube. Cada dia eu tenho feito para um objetivo diferente. Você precisa passar lá, verificar essas informações, fazer essas lives e para poder ter resultados, né? Porque eu ensinei já técnicas para o alívio da dor, como a gente pode ver que emoções está rejeitando e como isso interfere na saúde. Teve uma live que eu falei de doenças e anterior a essas lives eu tenho uma playlist, uma lista de vídeos separada sobre causas emocionais das doenças. Lá eu falo de diferentes doenças, causas emocionais e como a gente usar a EFT para eliminar essas causas emocionais e, por consequência, as doenças relacionadas. Então, a doença, do ponto de vista da metafísica da saúde, ela só existe porque ela é um sinal que tem uma emoção que precisa ser revista. Às vezes é mais de uma, né? Pode ser também por causa de um evento traumático ou mais de um. E quando você aplica uma técnica como a EFT, você pega e elimina da sua malha energética, elimina das suas linhas de força, elimina do seu campo vibracional essa condição que faz que você possa não só ter uma maior e melhor saúde, como também pode ter outros resultados em todas as outras formas de saúde, a saúde emocional, a saúde física, a saúde mental, vai ter a percepção de si como um todo, vai começar a fazer o retorno para casa, que é literalmente começar a perceber o seu corpo e as suas mensagens, e assim
poder ter uma vida com maior sentido, impacto, bem-estar, tá? Porque o corpo é um veículo de manifestação aqui. Oi, Jane, como é que tu tá? Esse veículo de manifestação é indispensável, é com ele que a gente interage com as outras pessoas, é com este corpo que a gente faz, sente, usa os 5 sentidos, né? Sente o paladar, consegue se sentir perto daqueles que ama, consegue trocar amor, né? Consegue perceber o mundo e consegue desenvolver sabedoria com essas percepções. Então, a importância da gente ter uma boa relação com o corpo, e isso começa sempre pelo sentir. Tá? Uma coisa que vai contra o sentir é o julgar, porque ninguém gosta de ser julgado. Quando alguém vai para um lugar e sabe que vai ser julgado, com certeza vai entrar para dentro de uma concha, ou então vai botar uma máscara de proteção, tá? Para que possa ter, não ser, nesse caso, além de julgado, condenado a pagar uma pena por isso, né? Nós estamos falando aqui da nossa condição, né? Que é o oposto da compaixão também, que são os julgamentos. No momento que a gente está no módulo, oi Maíra, como vai? Quando a gente está no módulo do julgamento, a gente não está no módulo da abertura, da interação com a gente mesmo e nem na linha da compaixão. A compaixão, ela é diretamente relacionada ao quanto a gente percebe que cada um fez o que pôde em cada momento, indiferente do nível de instrução, indiferente de quanta pessoa já... Oi, Sônia, como vai? Boa noite. Indiferente de quanto a pessoa já interagiu com o mundo, que experiências ela já teve, o que ela fez foi exatamente o que ela pôde fazer naquele momento. Senão, ela teria feito diferente. Então, a compaixão é essa aceitação, né? E para ter aceitação, o julgamento precisa estar num nível mínimo, que é só o nível de poder escolher, ok? Então, reprisando, quando estamos na frequência do julgamento, não estamos no da compaixão. E aí a gente não tem compaixão com a gente também, porque o exercício que a gente transfere, inclusive mentalmente para o mundo, tá? Tudo que a gente pensa tem uma vibração, essa vibração gera uma emoção que imprime no mundo uma condição. E aí o mundo retorna essa condição em função de como estamos vibrando para nos dar o feedback, para nos dar o retorno, né? E aí vem novas sensações e novas vibrações. Então vira um ciclo sem fim. Eu penso, sinto, por isso vibro e emano, e aí eu recebo de volta. Então o mundo trata a gente como a gente se trata. Se eu estou na frequência do julgamento, eu preciso do julgamento para alguma coisa? Preciso, para poder fazer escolhas mais assertivas, mas não para criar a condenação. A condenação é ligada à autossabotagem. Por exemplo, não mudei como deveria, ou fulano não mudou como deveria. Em vez de eu ter uma relação mais saudável comigo e com o outro, eu vou viver me atritando, vou viver no conflito. Então, o conflito que eu tenho comigo é o conflito que eu tenho com o outro. Tá? Então, o mundo é um espelho de como a gente se trata. Se a gente se trata bem, se as nossas relações são pacíficas, se a gente valoriza. Ontem falei sobre o lado luz e o lado sombra, né? Bacana que vocês vejam essa live de ontem, que está no meu canal do YouTube, youtube.com/naramuller, com 2 L's, tá? Então, esse lado luz e o lado sombra, eles são ferramentas indispensáveis. Foi como comentei ontem, até ensinei uma FT bacana para ser feita.
E hoje eu quero falar especificamente desse lado que julga, que é o mesmo que critica, mas é o mesmo também que não traz soluções para as condições que a pessoa está. Então, esse julgamento é importante, sim, porque ele faz parte do nosso poder de escolha. Nós precisamos ver os contrastes para podermos escolher o que vamos fazer e a partir daí, novos resultados, novas emoções e novas escolhas. Okay? Então, é um processo cíclico. E aí, quando nós estamos excessivamente nos julgamentos, tá? Não é bom o suficiente, não faz bem o suficiente, ou já deveria ter mudado, isso traz para a pessoa uma relação péssima com ela mesma, para começar. Ela sempre se enxerga ou errando ou sendo um erro. Nós temos no coração a central da compaixão e é a mesma central do julgamento. Quando o julgamento está muito intensivo, a central da compaixão está péssima. Que é a mesma área do corpo, né? Que a gente critica, né? Que a gente diz que não tá bom, que a gente só diz que precisa melhorar, mas não fala como. É nessa central que também está a compaixão. E quando eu estou no julgamento, eu estou bloqueando a compreensão e a aceitação que cada um faz o que pode, inclusive quem julga. Então, se nós somos esse grande gerador de energia, e aí já tem pesquisas que comprovam que o primeiro cérebro é no coração, não é o que a gente considera, né? O cérebro oficial, o primeiro de todos é o coração, depois o cérebro que a gente conhece como cérebro, a massa cerebral, e ainda existem outros órgãos, dizem que existe um cérebro no intestino, existe um cérebro em vários órgãos, ok? O coração já foi confirmado cientificamente que ele percebe as coisas e manda comandos antes que o cérebro atue. Esse local que eu estava falando para vocês aqui, na altura do tórax, né? Daqui sai um campo eletromagnético, tá? Por essa vibração, tá? Que tem, sai um campo eletromagnético que parece o formato de uma rosquinha, de um donut. E pode atingir até 7 metros de diâmetro, mesmo se a pessoa sem estar em estado nenhum de meditação, sem estar em prece, sem estar em oração, sem estar fazendo nenhuma técnica, ela está irradiando, então a gente está sempre se entrelaçando com alguém ao nosso redor, com os nossos ambientes, com as coisas, através desse campo eletromagnético do coração. Quando esse campo eletromagnético está obedecendo o foco dos julgamentos, do certo e errado, tá? Das questões do condicionamento, tá? E dos rótulos, o que a pessoa vai ter? Ela vai ter resultados que ela também vai ter que se encaixar em padrões. Nesse encaixe em padrões, não é ela, tá? Oi, Iriana, como vai? Enquanto ela está se encaixando em padrões, ela não é ela. Oi, Regina, Ruth, como vai? E quando ela está se encaixando em padrões, ela está se forçando, ela está se trancando. E às vezes, quando ela não obedece, oi, Belani, e quando não obedece, ela vai criar processos, vai se permitir processos de autossabotagem. Então, muitas pessoas dizem assim, eu me emocionei com uma coisa, mas aquela convicção é certa, né? O que eu quero dizer aqui é que quando nós estamos nos julgamentos, o julgamento é uma convicção, ele não é uma emoção. Tá? E
contra fatos não há argumentos. Esse é um ditado antigo, tá? Quando a gente está convicto de algo, tá? Quando a gente está trabalhando sobre os condicionamentos, o que a gente está acostumado a fazer, como a gente está acostumado a se limitar, como a gente está acostumado a reger a própria vida, a gente vai também criar doenças para poder limitar a ação. Tudo isso para que a gente não volte a errar. Mas é justamente o contrário. Se eu estiver me limitando, como eu vou interagir com as outras coisas para ver que cada um faz o que pode, porque eu vou precisar espaço para testar minhas novas capacidades. E para isso eu vou precisar estar interagindo, livre, sem foco em doenças, porque quando o corpo está doente, o nosso foco vai 100% para a doença. Então, a nossa condição de julgar e condenar, ela é uma condição que nos leva a doenças. Fora que a gente vai tentar sempre controlar as coisas por um medo de errar de novo, por um medo de passar vexame, pelo medo de ser visto como algo que não deu certo socialmente. Então, esse medo das coisas saírem erradas, elas acabam gerando os controles, as amarras de si mesmo, e claro que a gente vai projetar essas amarras na nossa saúde e em todas as outras formas de relação que nós temos, não só na relação com o corpo, relação com outras pessoas, relação com o dinheiro, relação com o nosso trabalho, tá? A questão de, o meu sonho, se eu não precisasse ganhar dinheiro, se eu tivesse dinheiro suficiente, né, para viver, era cuidar de crianças. Mas eu não faço isso, ó, o julgamento. Eu não faço isso porque eu sei que cuidar de criança não dá muito dinheiro. Ai, Dudu, como vai? Cuidar de criança não dá muito dinheiro, então eu não vou fazer isso. Eu vou fazer uma outra atividade que me dê dinheiro, que pague minhas contas. E aí a pessoa está no julgamento, se afastando do propósito de vida dela. É bem provável que o corpo adoeça. Teve o caso de uma colega minha que ela foi professora temporária, depois ela foi fazer um mestrado, todo mundo arranjou tudo para que ela conseguisse facilmente escrever naquele mestrado. Ela foi, e na época o marido teve que se mudar para Campinas. Então ela estava aqui no Rio Grande do Sul fazendo mestrado e o marido estava lá e eles não conseguiam quase se ver, porque o mestrado ele toma muito tempo, ele tem só 2 anos de duração, é um processo concentrado. E o marido trabalhando em Campinas, não tinha como vir também, porque não tinha período de férias ainda, né? Não tinha direito a período de férias. Então, teve um dia que ela estava tão, assim, fora de si, né? Que ela estava tão dividida entre continuar fazendo o mestrado e estar perto do marido que era o que ela queria, que ela teve um apagão dentro do laboratório. E foi nesse apagão, quando ela voltou do apagão, ela voltou decidida a terminar o mestrado, a sair do mestrado. Nessa condição, o que o corpo dela fez? Ajudou ela a perceber que ela estava contrariando a natureza dela. Pelos julgamentos, ela foi ficando, ela foi se forçando a ficar. O que é correto eu fazer? Eu terminar esse mestrado. Eu comecei esse mestrado. Eu devo favores para pessoas que me conseguiram botar dentro desse mestrado. Eu preciso mostrar que eu sou grata pelo mestrado que eu recebi. Só que a pessoa estava longe do objetivo dela, né? Indiferente qual fosse o objetivo dela, tá ou não com o marido, perto do marido ou longe do marido, né? Ela estava em alguma maneira, em algum nível se contrariando, tanto que quando ela chegou ao mestrado, ela nunca mais teve os apagões. Jamais até hoje se soube fisicamente o que aconteceu com o corpo dela. E aí, o que os médicos acabam dizendo? Isso aí é um estresse. Que é só uma maneira genérica de dizer que a pessoa está sobrecarregada. Mas aí o que fazer? Medicação?
E a origem do problema? Trabalhar só no efeito ou trabalhar na causa? A causa primária de todas as coisas, o controle. Tá? Nós precisamos do controle, o controle positivo é o gerenciamento. Mas aquele que está apoiado no medo, está respaldado na culpa, na raiva, no ressentimento, esse é um controle dispensável. Imagina, fiz uma coisa que, pelos meus padrões mentais de certo e errado, eu não apoio. Quer dizer, já estou contra mim. E aí, por estar convencida que foi errado, eu vou aceitar uma punição. Por isso que muitas vezes as pessoas ficam doentes anos, né? A questão do arrependimento acaba gerando a fibromialgia por causa disso, tá? E a pessoa vai viver naquela lamentação. Eu antes estava num grupo do WhatsApp, que eu tive que sair, eu não aguentei. Era um grupo do WhatsApp, que eram todas pessoas ligadas à fibromialgia. E elas entravam, era um muro de lamentações. E aí eu sugeria, quem sabe tu faz esse vídeo, quem sabe tu faz outro vídeo, eu tenho lá um material bacana. As pessoas se revoltavam contra mim. Elas estavam tão revoltadas com a doença e com elas mesmas que quando existia uma possibilidade diferente de sair dos padrões, de sair daquele certo e errado conhecido, da zona de conforto, elas se revoltavam contra alguém que estava trazendo alguma possibilidade de ver as coisas com outros olhos para elas. Então, assim, eu fiquei alguns dias para perceber qual era a condição daquelas pessoas. Depois eu criei um grupo, os 3 Passos para Alívio da Dor, no WhatsApp, e eu tive mais de 60 pessoas inscritas nesse grupo. Todas puderem praticar os 3 passos para alívio da dor e também resolver, né, ter suas dúvidas respondidas quanto às emoções e doenças. E depois eu comecei com as lives do Face, falando, porque era muita gente perguntando muita coisa. Então, assim, como não era possível passar vídeos, porque alguns tinham dificuldade de comunicação, de acesso aos vídeos que eu estava passando, eu pensei, não, vou passar áudios. Depois eu pensei, não, vou fazer as lives. Nas lives as pessoas têm mais oportunidade de acessar a informação. Mas eu estou falando tudo isso para exemplificar como o julgamento te deixa doente. Pode não ter ainda uma doença no físico, no plano físico, no corpo físico, mas te deixa preso a o que tu consegue te permitir como aceitável. Então, se eu tenho e posso gerar um bem-estar de aceitação, de compaixão comigo, claro que vai ser tranquilo exercitar isso com os outros, porque eu já estou optando trabalhar isso em mim. E aí as relações ficam mais saudáveis, as relações não ficam tão doentes. A gente vê as pessoas em relacionamentos doentes, né? Não só a saúde dela física está alterada, pode estar se manifestando ainda no nível das relações, a saúde nas relações com outras pessoas também. Então aí casou, virou a esposa perfeita, a esposa. Não é a fulana de tal que casou, que está numa condição de casamento. Ela é a esposa. Como tem que ser a esposa? Aí ela começa a se negar, ela começa a se contrariar. E tudo isso, aí depois vem o filho, a filha, vem o nenê. Agora ela é a mãe, a que gerencia o lar, a que fica dividida entre o trabalho, a família, filhos, casa e ela. Eu citei ela por último porque fica em último lugar mesmo. E nessa neurose de lidar com as pessoas dentro de rótulos e padrões sociais, as pessoas vão se sufocando. E aí elas não sabem porque os casamentos entram em crise. Elas não sabem porque o marido trai, porque elas se traíram em primeiro lugar.
Elas não sabem por que elas ficam doentes. Elas estão se sufocando. Precisa de um alerta para perceber isso. Um alerta mais intensivo em alguns casos. Então, para sair desses julgamentos, com a FT, o primeiro plano é falar tudo que a gente não concorda com a gente, que a gente não gosta, que já era para ter mudado, que já era para ter eliminado aquele defeito, que já era para ter atingido tal comportamento. Depois, o segundo momento é se permitir suavemente, tá? Numa dose persistente, porque a questão do julgamento não é que nem a emoção tem um alívio imediato, o julgamento ele é mais moroso, porque ele faz parte desses comandos de condicionamento que nós temos, que nós passamos de geração em geração pelo decreto de lealdade à tribo de origem. Então, aquelas pessoas que nos deram a luz, que nos botaram no mundo, que nos criaram, a gente vai importar esses padrões. O primeiro local de importação é delas. Tá? A gente importa delas as informações, as crenças, os decretos. Tá? A gente socializa doenças, que eu falei uma live só sobre isso. E a gente vai importar os mitos também. De certo e errado. E aí a gente vai usar isso como fachada e vai por dentro se sufocando, se oprimindo, tá? Para não ser visto como errado, para não ser visto como inaceitável. E também vai criando as doenças como forma de manter esse controle para que não saia desses limites aceitáveis. Então, parece uma grande neurose social. A maioria da sociedade vive essa neurose social, tá? De se controlar, não permitir ser o que é. Tá? Quando as pessoas vêm, que nem estava falando sobre traição, hoje uma cliente vem falar sobre traição, o que eu faço? Eu falei assim, para de te trair. Ela disse, eu não sei como eu estou me traindo. Aí eu comecei a dar os exemplos para ela. Como você era antes e depois de casada? Ela disse, eu sou mais controladora, tenho horário para tudo. Aí eu disse, tá, então o marido casou com a mãe. Casou com a mãe. Tem um relacionamento com a mãe. Claro que não vai gostar. E como mudar isso, então? Nós mudamos isso com FT. Respira fundo agora. Liberar para ter mais compaixão consigo mesmo. Cada um faz o que pode. Não adianta dizer, olhando para trás, eu penso que eu poderia ter feito diferente, mas não fez. Olhando esse defeito que eu não consigo eliminar, que coisa horrível, que vergonha. Mas é assim por enquanto, a não ser que faça alguma coisa para ter um resultado diferente. Então vamos usar essa opção de resultado diferente. Ponto de karatê. Repitam depois de mim. Respira fundo e solta. Mesmo que eu tenha esse juiz condenador dentro de mim, que durante muito tempo me julgou e eu concordei com ele, eu escolho me apreciar mesmo com esse juiz dentro de mim. Mesmo que esse juiz já tenha sido muito cruel comigo, e de certa maneira eu concorde com ele, porque no fundo não mudei como eu poderia, eu não agi como eu deveria. Eu escolho me apreciar com esse juiz e condenador dentro de mim. Mesmo que eu julgo os outros como eu me julgo. Muitas vezes eu percebo quanto eu sou cruel.
Não conto isso pra ninguém. Eu escolho me apreciar com todos esses julgamentos dentro de mim. Topo da cabeça. Eu tenho um juiz dentro de mim. Entre as sobrancelhas. Esse juiz implacável dentro de mim. Canto do olho. Claro que eu deixo ele controlar até agora. Embaixo do olho. Para que eu não cometa erros novamente. Embaixo do nariz. Já errei demais. Embaixo da boca. Já saí dos trilhos demais. Osso da clavícula. Já me expus ao ridículo demais. Embaixo do braço. Preciso ter algo que pare esse vexame desprezível em mim. Topo da cabeça. Esse juiz e condenador que às vezes fica só na minha mente. Entre as sobrancelhas. Dizendo barbaridades de mim e outras pessoas. Canto do olho. Esse juiz que está sempre presente na minha vida. Embaixo do olho. Eu tento parar de me condenar, mas não consigo. Eu tento parar de me julgar, mas não posso. Embaixo da boca. Eu tento fazer com que as coisas mudem em mim, mas parece que não anda. Osso da clavícula. De alguma maneira eu aceitei ser condenada por esse juiz. Embaixo do braço. Porque ele impede os meus novos erros. Topo da cabeça. E como é que eu vou ter resultados diferentes nas minhas saúdes? Entre as sobrancelhas. Se eu não mudo. Canto do olho. Mas o que eu começo a perceber. Embaixo do olho. É que se eu não tentar, eu não vou saber o quanto eu já mudei. Embaixo do nariz. Se não tiver como eu interagir com o mundo, embaixo da boca, fazendo que meu foco fique somente na doença, osso da clavícula, que pode ser a doença do vício nas velhas crenças também, embaixo do braço. Como eu vou perceber o meu ciclo de teste e mudança, de teste, reconhecimento e aperfeiçoamento? Topo da cabeça. Eu sei que esse juiz tenta evitar novos vexames e condenações entre as sobrancelhas. Mesmo que outros não me julguem, eu me julgo. Canto do olho. Eu fico imaginando se seria possível me ver com outros olhos. Embaixo do olho. Eu reconhecer que eu estou fazendo o meu melhor. Embaixo do nariz. É difícil aceitar que isso é tudo que eu posso fazer agora. Embaixo da boca. Mas eu escolho reconhecer, osso da clavícula, que toda a pressão que eu fiz sobre mim não me levou a mudanças. Embaixo do braço. Só me levou a mais condenações e sofrimento. Topo da cabeça. Mesmo que eu tenha esse juiz em mim implacável,
entre as sobrancelhas. Eu escolho me dar paz mesmo assim. Canto do olho. Mesmo que esse juiz esteja ativo em mim, me condenando. E embaixo do olho. Eu escolho pegar leve comigo mesmo assim. Embaixo do nariz. Mesmo que a minha condenação seja alguma falta de saúde física, emocional, mental. Embaixo da boca. Eu escolho me permitir interagir com o mundo para ver minhas novas possibilidades de mudança. Osso da clavícula. Eu escolho me abrir para o meu melhor, para a minha paz, para o meu bem-estar. Embaixo do braço. Eu aceito a compaixão que eu posso ter comigo a partir de agora. Para o meu mal eu exalto o bem e para todos que me rodeiam. Respira fundo e solta. Então aí ficou o nosso exercício de hoje, tá? De ampliação da compaixão para uma maior saúde. Para assim nós conseguimos ter condições de nos exercitar para sair fora dos condicionamentos e ter uma vida com maior sentido e impacto. Então lembrem-se, visitem o canal do YouTube, youtube.com/Nara Muller, com 2 L's, e aí vocês vão encontrar as outras lives que eu falei dessas 2 semanas de aspectos diferentes da saúde, tá? Eu quero fazer uma nova live amanhã, meio-dia. Quero me encontrar com todos vocês. Vai ser uma tremenda alegria. E eu quero dizer para vocês que aguardo vocês amanhã. Quero falar mais sobre saúde. Quero falar mais sobre felicidade. Quero falar mais sobre direcionamento da nossa energia consciente. Então, amanhã, meio-dia, nossa live. Aguardo vocês para nós nos trocarmos mais experiências, para nós podermos fazer mais. Compartilhe com seus amigos, suas redes sociais, para que nós possamos levar esse bem mais longe. Agradeço a presença de todos e até amanhã, meio-dia. Tchau!